Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós tivemos um problema aí com o vídeo dessa semana, né? O vídeo foi sem som, já consegui resolver aqui no meu computador, era um problema aqui de codificação, tá? Peço desculpas a vocês. Então segue agora o vídeo que seria dessa semana, tá certo? Bom, tenho certeza de que aquele aluno que prestar atenção nesse vídeo vai sair aqui dessa aula virtual com noções bastante interessantes, com, enfim, habilidades bastante firmadas dentro do que se espera, conhecimentos bastante sólidos dentro do que se espera da construção do texto dissertativo argumentativo, ok? Bom, esse esquema, como falei lá na aula texto, ele costuma ser condenado por muitos professores, muitos estudiosos dizem aí que o aluno precisa ficar livre, precisa ficar sem esquemas, mas eu entendo que nesse momento aí do nosso curso é interessante que vocês conheçam sim algum esquema. Lembrando que vocês têm total liberdade de adaptar, óbvio, né, o texto de vocês, cada um vai direcionar, cada um vai construir o texto do jeito que acha que tem que ser, ok? Mas o esquema ele vai servir certamente como um instrumento norteador aí do texto de vocês. Então espero que vocês, enfim, aprendam bastante aí com essa aula, tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, esse esquema de redação desse nosso encontro, ele é feito em cima do que nós chamamos de argumentação e contra-argumentação. O que vem a ser isso, né? Argumentação e contra-argumentação. Isso tem relação com oposição de pontos de vista. Então, costumo dizer sempre presencialmente para os meus alunos, você é a favor ou você é contra a discriminação do aborto, o aborto deixar de ser crime. Eu sou radicalmente contra. Você pode ser radicalmente contra, a opinião é sua, não tem problema nenhum. Mas isso não significa que você deva desconsiderar que existam argumentos contrários àquilo que você pensa, certo? Então não é porque você não acredita em algo que você tenha que desconsiderar o ponto de vista contrário ao seu. E é exatamente a consideração das opiniões, né, dos pontos de vista contrários aos seus, que vai te gerar aí a possibilidade de construir a redação em cima da argumentação e da contra-argumentação, certo? Então eu pego lá vou fazer o Enem, pego lá o tema da redação, vamos lá observar, para lá, eu sou favorável ou sou contra esse tema? Tá. E o ponto de vista oposto ao meu? O que será que essas pessoas dizem? Então sempre pensar no argumento contrário àquilo que você acredita, certo? Então a partir daí a gente tem em mãos esse esquema de redação montado em cima do argumento e do contra-argumento. Bom, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu queria mostrar para vocês, conversar com vocês um pouquinho, né, rapidamente aí, sobre a diferença entre o gênero charge e o gênero cartoon. É importante que vocês reconheçam a implicação social do uso desses gêneros, tá? Em termos práticos, talvez não haja necessidade de a gente diferenciar, mas há diferença entre esses gêneros, cartoon e charge. Muita gente toma como sinônimo, mas eles não são sinônimos. Eles são muito próximos, são muito parecidos, ambos são feitos a partir de apenas um quadro, ambos vão juntar linguagem verbal e linguagem não verbal. Bruno, o que eu tenho de verbal aí? Bom, o que eu tenho de verbal está aqui, né? Está aqui no balãozinho. E o primeiro pedaço é do Supremo Tribunal Federal. Vejam que essa frase, né, essa fala fora de contexto, tira aí do desenho, ela perde significado, né? Assim, a gente entende, obviamente a gente entende, mas nós não entendemos o significado pretendido pelo autor do texto, correto? Por quê? Bom, porque esse texto ele é feito em cima de uma linguagem mista. Linguagem verbal, que está aí, né, as palavras, e a linguagem não verbal, que são os desenhos. Observem que quando eu vejo lá STF e relaciono com essa imagem que está aqui, né, a espada da justiça, a balança da justiça, passo a fazer referência ao Supremo Tribunal Federal do Brasil. Vejo que a espada da justiça ela está enfiada num bolo, que é um bolo de casamento, muito possivelmente, né, várias camadas, até porque em cima desse bolo o que a gente encontra? A gente encontra dois personagens e um coraçãozinho ali entre eles. Opa, mas tem algo diferente aí nesses personagens. Se vocês observarem, nós temos aqui dois noivos, né? Então, o que está sendo tratado aqui nesse texto? Está sendo tratada a união civil entre pessoas do mesmo sexo, certo? Bruno, isso aqui é charge ou isso aqui é cartoon? Bom, isso aqui é uma charge. Bom, por que é charge? É charge porque ela está localizada temporalmente. O que significa isso? Bom, significa que em determinado momento da história, foi exatamente em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da união civil entre pessoas do mesmo sexo, tá? Então a charge ela está ancorada temporalmente, ela está presa dentro de um aspecto temporal.
Ao passo que o cartoon, aí estaria a diferença entre os dois gêneros, o cartoon ele é atemporal. Então, se você fizer hoje um cartoon e jogar para daqui a 10, 20 anos lá na frente, você lê esse texto, esse cartoon, você vai compreender a crítica dele, porque a crítica dele é mais geral, ela não é localizada no tempo, tudo bem? Essa daqui, ao contrário, ela está localizada no tempo, ela foi feita em um determinado período de tempo, certo? Bom, nesse caso aqui de baixo, eu fico até um pouco com dúvida, Bruno, será que isso aqui é cartoon, será que é charge? Não interessa muito isso aí pra gente, é importante que vocês reconheçam que existe a diferença, mas mais do que isso, é importante que vocês consigam compreender o sentido do texto. E aqui nós temos um claro exemplo de argumentação e contra-argumentação. Vejam, e eu não estou usando palavra nenhuma, né? O máximo que eu tenho de verbal aqui está aqui, ó, Constituição, a palavra. Notaram? Vejam que eu tenho aqui posicionamentos antagônicos, né, pessoal? Posicionamentos contrários. De um lado, um religioso, aqui eu vejo o argumento religioso, e aqui eu tenho, nem queria usar essa palavra não, mas vou usar, eu tenho um democrata, alguém que está tentando fazer com que a Constituição prevaleça. Perceberam? Então eu tenho de um lado argumento religioso, do outro lado o argumento civil, o argumento constitucional. Tá? Então o que eu tenho aqui? Argumento e contra-argumento. Posicionamentos, pontos de vista diferentes a respeito do mesmo tema. Tudo isso para ilustrar o tema do texto, que vai servir aí com base para a nossa análise, para a análise desse esquema de redação que eu estou propondo para vocês. Vocês devem ter visto lá na aula texto, que eu coloco que, enfim, semana passada eu falei sobre isso, e na aula texto dessa semana eu falei também, que a redação, via de regra, ela deve ter mais ou menos a mesma quantidade de linhas em cada parágrafo, não é? E coloquei lá para vocês que o objetivo do primeiro parágrafo deve ser sempre apresentar o tema. Qual que é o tema aí? Bom, o tema é o reconhecimento da união civil estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, fiz um texto, elaborei essa redação, é simples, é um texto bastante simples, mas é um texto que atende exatamente aquilo que espera da clareza, da objetividade, da fluidez de ideias do texto escrito, tá? Então, estou diante aqui do meu primeiro parágrafo, o meu objetivo está aqui. O que eu quero? Eu quero apresentar o tema. Bruno, mas como é que eu faço para apresentar o tema? Vejam lá. A apresentação do tema pode ser feita por meio de diferentes recursos. Estou citando 3 aqui para vocês. A gente pode fazer uma definição do tema, né? Uma definição do assunto que vai ser tratado. A gente pode fazer um balanço histórico, de onde é que veio, por que surgiu, né? Qual é a origem aí desse tema, tudo bem? E a gente pode fazer também uma citação ilustrativa, né? O filme que eu assisti, aquele filme, aquela série, e assim por diante. Parti aqui do meu exemplo como uma definição do assunto, tá? Então, o que eu estou tomando aqui? Eu estou tomando a definição do assunto para fazer a apresentação do tema. Vejam só como é que eu fiz. O reconhecimento da união civil estável entre pessoas do mesmo sexo tem sido alvo de constantes polêmicas na nossa sociedade. Esse é um assunto que envolve diferentes pontos de vista, pois está ligado a crenças e valores tradicionais, como também ao direito de se viver em uma sociedade teoricamente regida pelo livre-arbítrio. Ave mãe, pera lá, vamos voltar lá no iníciozinho do texto e vamos tentar compreender o que foi feito. Observem que o meu primeiro período está aqui, né? Bruno, o que é um período? Quando começa a frase, terminou no ponto, aqui, isso aqui que está escuro, né? Isso aqui que está marcado aqui para vocês, é um período. Esse meu primeiro período é uma frase declarativa, ou seja, eu faço uma afirmação sobre o reconhecimento da união civil estável. Vocês devem se lembrar, eu espero que vocês se lembrem do conceito de paralelismo. Eu falei para vocês que o parágrafo deve ter mais ou menos a mesma quantidade de linhas. Lembram disso? Isso nós chamamos de paralelismo. Observem que esse período aqui meu, ele está dentro de um paralelismo. Mas pera lá, como é que eu vou saber isso? Olha só, qual é o verbo desse período? Reconhecimento da união civil estável entre pessoas do mesmo sexo tem sido alvo de constantes polêmicas na nossa sociedade. O verbo está aqui, ó, o verbo ter. Notaram? À medida que eu encontro o verbo, eu sei que lá na hora da redação a gente não fica parando para fazer análise sintática, né, pessoal? Mas nós estamos em processo de aprendizagem. Encontrei o verbo, eu consigo encontrar o sujeito. Qual que é o sujeito dessa frase aqui? Qual que é o sujeito dessa sentença? Qual que é o sujeito desse período? O que tem sido alvo de constantes polêmicas na nossa sociedade? O reconhecimento da união civil estável entre pessoas do mesmo sexo. Aqui eu estou diante do sujeito. Lá está, marcado.
Qual que é o predicado, então? Bom, o predicado é tudo aquilo que não é sujeito, não é verdade? Então, o predicado vai incluir o verbo, mas vai incluir tudo aquilo que está depois do verbo. Olha lá. Se a gente for observar, vocês devem concordar comigo, que o que eu tenho marcado aqui de verde é mais ou menos do mesmo tamanho do que aquilo que eu tenho marcado de amarelo. Concordam? Isso quer dizer o quê? Bom, isso quer dizer que o meu sujeito ele está mais ou menos com a mesma extensão do meu predicado. Ah, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Isso tem a ver com o seguinte fato. À medida em que eu consigo colocar o sujeito com uma extensão semelhante ou igual ao predicado, eu consigo dar ao leitor, eu consigo dar ao avaliador da minha redação fluxo de leitura. Ele consegue ler com tranquilidade, ele consegue perceber equilíbrio entre as ideias que são apresentadas. Certo? Ô Bruno, mas meu objetivo aqui não é apresentar o tema a partir da definição do assunto, você não definiu coisíssima nenhuma. Não, ainda não defini, eu ainda estou trabalhando no primeiro parágrafo. O que eu fiz aqui? Eu apenas coloquei uma frase declarativa. Então, estou apresentando o tema a partir de uma frase declarativa, mas ainda não defini, certo? Vamos definir a partir de agora. Esse é um assunto, pera lá, a gente consegue teorizar um pouquinho em cima disso aqui, né? Esse é um assunto, esse quem, hein? Tá aqui, ó, o reconhecimento da união civil estável entre pessoas do mesmo sexo. Olha aqui a minha retomada coesiva, olha aqui a minha competência 4 se manifestando diante do meu texto, notaram? Esse é um assunto que envolve diferentes pontos de vista. Opa, na hora que eu falo que é um assunto que envolve diferentes pontos de vista, eu já estou jogando o anzol, né? Eu já estou mostrando aqui que eu tenho argumento e contra-argumento. Por que eu estou mostrando isso? Porque se eu estou falando em diferentes pontos de vista, eu estou dizendo que existem opiniões contrárias a respeito do tema, ok? Pois está ligado a crenças e valores tradicionais. Olha aqui um dos pontos de vista. Então, meu primeiro ponto de vista qual que é? O reconhecimento da união civil estável entre pessoas do mesmo sexo está ligado a crenças e valores tradicionais. Olha eu começando a minha definição, notaram? Olha lá, definição do assunto. Começou a ser montada aqui. Como também ao direito de se viver em uma sociedade teoricamente regida pelo livre-arbítrio. Olha lá, teoricamente eu tenho o direito de viver em uma sociedade regida pelo livre-arbítrio. O que é isso aqui? Bom, aqui eu tenho o meu contra-argumento. Meu contra-argumento ele acabou de aparecer aqui no texto. Eu vou colocar ele de vermelho. Ficou feio pra caramba esse vermelho, né? Deixa eu... Tô falando igual pobre no sol hoje, né? Respira. Acho que é porque eu já gravei o vídeo, tá tudo fresquinho aqui na minha cabeça, mas vamos lá. Pessoal, o que eu tenho aqui então? Apareceu um dos meus argumentos, né? Crenças e valores tradicionais, um ponto de vista. E apareceu aqui um contra-argumento, o direito de se viver em uma sociedade teoricamente regida pelo livre-arbítrio. Se a sociedade é regida pelo livre-arbítrio, significa que ela não está presa a valores tradicionais. Cada um pode fazer o que bem entender, não é verdade? Muitos alunos perguntam assim, Bruno, como é que fica a opinião? Dá para explicitar? O texto ele é opinativo. Vejam que em momento nenhum eu coloquei assim, a minha opinião é que blá 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 blá. Eu acho que blá blá blá. Não precisa colocar e nem devo colocar esse tipo de expressão. Mas veja que na hora que eu jogo, por exemplo, um advérbio como teoricamente, aqui a minha opinião está escamoteada. Concordam? Bruno, como assim? Não entendi não. Vamos ler de novo para vocês verem. Esse é um assunto que envolve diferentes pontos de vista, pois está ligado a crenças e valores tradicionais, como também ao direito de se viver em uma sociedade regida pelo livre-arbítrio, como também pelo direito de se viver em uma sociedade teoricamente regida pelo livre-arbítrio. Vejam que na hora que eu coloco aquele teoricamente, eu deixo escondidinho ali a minha opinião, né? Se eu estou dizendo que teoricamente a nossa sociedade é regida pelo livre-arbítrio, significa que na prática ela não é. Isso é opinião minha. Perceberam? Tudo bem, pessoal? Bom, espero que vocês tenham notado aí a construção desse primeiro parágrafo, né? É um primeiro parágrafo que, de fato, apresenta o tema, é o reconhecimento da união civil estável entre pessoas do mesmo sexo, e eu coloco ali na balança, eu coloco lá argumento e contra-argumento. Qual é um dos primeiros argumentos? Os primeiros argumentos está aqui, ó, crenças e valores tradicionais. Qual que é o segundo argumento? As pessoas, teoricamente, vivem em uma sociedade regida pelo livre-arbítrio. Tudo bem? Gente, diante desse primeiro parágrafo, eu já tenho aí em mãos a minha redação quase toda pronta. Vocês sabem por quê? Porque eu vou pegar esse primeiro argumento aqui, deixa eu mudar a cor dele, deixa eu colocar ele de, sei lá, vamos botar esse cinza. Ficou ruim demais, né? Cinza em cima do cinza. Volta lá, deixa eu colocar
Pronto. Aqui eu tenho argumento. Aqui eu tenho meu contra-argumento. Vou pegar esse argumento, vai ser o meu segundo parágrafo. Vou pegar aqui o meu contra-argumento, vai ser o meu terceiro parágrafo. Vejam que esse como também, ele é o quê? Ele é elemento coesivo. Olha lá a coesão. Olha aí a competência 4, novamente se refazendo diante de mim. Tudo bem? Então o que é que eu tenho que fazer agora no segundo parágrafo? No segundo parágrafo eu vou explorar o argumento, crenças e valores tradicionais. Então o segundo parágrafo, nesse esquema, será destinado a desenvolver o argumento. Veja lá. De um lado, se eu começo aqui meu segundo parágrafo com essa expressão, de um lado, significa que vai ter o quê? Significa que vai ter um outro lado, correto? Então, de um lado tem X, do outro lado tem Y. De um lado tem argumento, de outro lado eu tenho contra-argumento. Olha aqui de novo a competência 4 se fazendo diante dos nossos olhos. Perceberam? Então, o que eu estou fazendo aqui? De um lado, então, o que vem aqui tem que estar relacionado ao meu argumento. Tem que estar relacionado às crenças e valores tradicionais. Quando eu falo por outro lado, o que tem que estar aqui no terceiro parágrafo? Tem que estar o meu contra-argumento, o direito de se viver em uma sociedade regida pelo livre-arbítrio. Então, o que eu vou fazer no segundo parágrafo? Desenvolver o argumento. E o que eu vou fazer no terceiro parágrafo? Desenvolver o meu contra-argumento. Certo? Então, vejam lá. De um lado estão as crenças e os valores tradicionais. Eu até usei aqui novamente a expressão. Ah, Bruno, está ficando repetitivo. Não está, não. Eu estou usando a expressão que apareceu lá no primeiro parágrafo, que apareceu lá na introdução, com qual intuito? Com o intuito de fazer a retomada coesiva. Novamente eu estou aí trabalhando a competência 4. As crenças e os valores tradicionais retoma lá uma informação que foi colocada no primeiro parágrafo. Ok? De um lado estão as crenças e os valores tradicionais, muitas vezes ligados a preceitos religiosos. São todas as vezes? Não, muitas vezes. Lembra lá da nossa charge? Lá nós tínhamos, né? Um religioso com a Bíblia na mão, com a cruz na mão. Muitas vezes essa tradição, esses valores, essas crenças estão ligadas a preceitos religiosos. Há quem diga que são ultrapassados. Não sou eu que estou dizendo, não. Há quem diga, olha eu me isentando da informação. Olha aqui eu me isentando da responsabilidade de fazer uma informação categórica que muitas vezes pode soar como preconceituosa aos religiosos. Tá? Então, na hora que eu uso esse há quem diga, né, eu continuo sendo dono da informação. Quem está falando aí sou eu. Mas se eu jogo esse há quem diga, eu me eximo da responsabilidade de sujeito. Né? Não sou eu que estou falando. Há quem diga. Então, há quem diga que são ultrapassados, retrógrados e nada contemporâneos. Movidos pela máxima de que Deus criou o homem para a mulher, esse posicionamento conservador, via de regra, sequer considera os argumentos daqueles que reconhecem que pessoas do mesmo sexo têm o direito à união civil estável, afinal, também cumpre com suas obrigações civis. Na hora que eu falo isso aqui, afinal, também cumpre com as suas obrigações civis, eu já passo a jogar o meu contra-argumento. Ô Bruno, mas pera lá, esse segundo parágrafo não é para falar do argumento? Por que agora você está falando do contra-argumento? Veja que a informação do contra-argumento ela apareceu onde? No final do segundo parágrafo. Exatamente para quê? Para anunciar aquilo que vai ser falado no terceiro parágrafo. Ainda assim, eu não acabei de falar do segundo parágrafo, não. Tem mais coisa. Vamos voltar nele lá? Olha lá. De um lado, estão as crenças e os valores tradicionais, muitas vezes ligados a preceitos religiosos. Há quem diga que são ultrapassados, retrógrados e nada contemporâneos. Movidos pela máxima de que Deus criou o homem pela mulher, gente, isso aqui é um discurso muito comum de ser ouvido por aí, né? A gente escuta isso com muita frequência. Veja que eu coloco ele o quê? Eu coloco ele entre aspas. Isso aqui é intertextualidade, isso aqui é citação. É uma citação de senso comum, né? Talvez não, né? Talvez seja uma citação de cunho religioso, eu não quero entrar nesse mérito, mas me parece muito mais uma citação de senso comum. Deus criou o homem pela mulher. Que acaba sendo o argumento que os tradicionais, que os muitos religiosos, né, que muitos conservadores utilizam para tentar condenar essa união civil que está sendo debatida aqui hoje com vocês. Ok? Então aqui eu tenho também a citação, né? Um dos recursos necessários, um dos recursos recomendados aí nas redações, como nós vimos nas aulas passadas. Então, movidos pela máxima de que Deus criou o homem para a mulher, esse posicionamento conservador, via de regra, sequer considera os argumentos daqueles que reconhecem que pessoas do mesmo sexo têm o direito à união civil estável. Afinal,
também cumprem com as suas obrigações civis. Veja que na hora que eu coloco esse afinal, né, eu dou um cliquezinho, eu mudo daquele pensamento religioso tradicional para um posicionamento mais cidadão, mais reflexivo dentro da cidadania, né? Repetindo aí o cidadão, cidadania, é exatamente isso que acontece, tá? Então, como eu falei para vocês, eu iniciei o segundo parágrafo com essa expressão, né? De um lado, significa que aqui eu vou começar com o por outro lado. Então, se de um lado estão os religiosos conservadores, do outro lado, por outro lado, vai vir aí a minha contra-argumentação. Então, veja, o objetivo do terceiro parágrafo, qual é? Explorar o contra-argumento. Então, contra o terceiro parágrafo vai destinar ao desenvolvimento do contra-argumento, que é direito civil dessas pessoas. Então, por outro lado, a escolha de se viver ou não viver com alguém independe da vontade do Estado. Se tem o mesmo sexo, se não tem o mesmo sexo, se é homem com homem, se é mulher com mulher, se é homem com mulher, isso não interessa. Isso independe da vontade do Estado. Você coloca dentro da sua casa quem que você quer, não é verdade? Então, independe da vontade do Estado. A busca por esse direito, qual direito, hein? A busca por esse direito. Quando eu falo em esse direito, tá aqui, ó, tá aqui. Já estou falando que é direito, perceberam? Por que eu estou falando que é direito? Porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu. Se reconheceu, passa a ser direito. Pode xingar, pode pular, pode espernear, para fazer o que quiser. Reconheceu, se o Supremo reconheceu, é direito. Então a busca por esse direito, retomada coesiva, né, acontece aqui, nada mais passa do que o reconhecimento cidadão. Ter o parceiro reconhecido como dependente no imposto de renda ou no plano de saúde são apenas alguns dos exemplos que essa categoria de pessoas reivindica. Claro que tem muito mais exemplo, né, pessoal? Aí, às vezes, o menino vai fazer a redação e coloca vários exemplos e termina com etc. Não precisa. Veja que na hora que eu coloco, né, ter o parceiro reconhecido como dependente no imposto de renda já é um argumento. Por que tem que haver o reconhecimento civil? Porque as pessoas querem ter aí o seu parceiro como dependente no imposto de renda. É argumento. Ou no plano de saúde. Olha aqui, outro argumento. Tá vendo? E eu digo lá, são apenas alguns dos exemplos. Quando eu coloco isso aqui, que são apenas alguns dos exemplos, significa que existem outros. Mas eu não preciso esgotar todos aqui no meu texto. Lembre-se, o meu objetivo é fazer um texto claro. Se eu fico colocando argumento, exemplo, o negócio fica enfadonho, a leitura não fica fluida e eu posso me prejudicar, tá? Então vejam lá, voltando. Ter o parceiro reconhecido como dependente do imposto de renda ou no plano de saúde são apenas alguns dos exemplos que essa categoria de pessoas reivindica. Não se trata, portanto, de casamento, comentei isso com vocês ainda há pouco, como os conservadores querem impingir, mas do reconhecimento cidadão. Então vejam, quando eu coloco isso aqui, né, como os conservadores querem impingir, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a retomada daquilo que eu discuti no segundo parágrafo. Olha como é que meu texto está amarradinho, pessoal. Perceberam? E em seguida, o que eu faço? Eu utilizo o mas. Vocês já devem ter visto aí nas aulas de língua portuguesa que esse mais ele serve para quê? Não é para juntar ideias que são opostas? Então vejam, os conservadores querem impingir. Mas é o quê? É o reconhecimento cidadão. Olha aqui a minha oposição de ideias novamente sendo marcada. Olha aqui, argumento de um lado, contra-argumento do outro lado. Notaram? Então notem, percebam aí, observem que o texto está completamente costurado. As informações elas vão se retomando e eu sempre vou acrescentando novas informações. Ok? Pois bem, e o objetivo do último parágrafo, claro, todo mundo sabe, né? Apresentar a proposta de solução, a proposta de intervenção. Então, finalmente, o quarto parágrafo pode apresentar dados ancorados na realidade, não que eu não tivesse feito isso o tempo todo no texto, fiz, a fim de externalizar que o autor da redação está de fato conectado com os acontecimentos cotidianos. Então vejam como que foi feito o último parágrafo. Independentemente do que defende cada um desses grupos antagônicos, grupos antagônicos, então de novo eu marco aqui, tenho argumento, tenho contra-argumento, tenho opiniões diferentes. Fato é que em 2011, falei isso aqui para vocês no início da nossa conversa, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável homoafetiva. Para dirimir o embate em torno do tema, cabe ao poder público, às escolas, às famílias e até mesmo às instituições religiosas despirem-se de preconceitos, buscando diálogo, entendimento e inclusão. Somente olhando o próximo como semelhante, conseguiremos uma sociedade mais justa e livre desse e de outros preconceitos.
volto aqui a falar desse parágrafo, vou tirar essa informação só para subir aqui na mesma página, tá? Vamos voltar aqui e conversar um pouquinho mais sobre esse parágrafo. Independentemente do que defende cada um desses grupos antagônicos, então espero que tenha ficado claro o porquê de eu ter marcado isso aqui para vocês. Fato é que em 2011, fato, que em 2011 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável homoafetiva. De onde é que vem essa informação? Vem do nosso conhecimento de mundo, vem lá do texto base, não é? Vem das leituras que a gente faz ao longo da vida, correto? Para dirimir o embate, embora haja reconhecimento, o embate ainda existe. Nós ainda temos grupos radicais aí, religiosos, né? Ou não religiosos mesmo, os conservadores, que não aceitam e não querem aceitar isso de jeito nenhum. Então, para dirimir, ou seja, para amenizar esse embate, esse conflito em torno do tema, que é polêmico, cabe a quem? Olha aí minha proposta de intervenção se fazendo, né? Poder público, ou seja, governo. Só ele? Não. As escolas também. É um tema que precisa chegar na escola. Tantas e tantas e tantas práticas discursivas dentro da escola que são preconceituosas, que são tradicionais, não é verdade, pessoal? Que são conservadoras, né? Cabe também às famílias, quantas e quantas famílias mantêm esse discurso opressivo, não é? E tradicional, e até mesmo as instituições religiosas. Então veja, não joguei só no governo, não. Cabe ao MEC, cabe ao Ministério, não sei das quantas, não. Cabe ao poder público, cabe às escolas, cabe às famílias, e até mesmo, por que eu coloco esse até mesmo dessa forma? Porque ninguém espera que as instituições religiosas aceitem plenamente do jeito que deveria ser. As instituições religiosas, via de regra, são conservadoras, não é verdade? Então esse até mesmo acaba causando um certo espanto aí no leitor, né? As pessoas não esperam que as instituições religiosas vão se posicionar de forma favorável à união civil. Talvez não, né? Existem instituições e instituições, correto? Mas esse até mesmo traria esse efeito ao texto. Então cabe ao poder público, às escolas, às famílias e até mesmo às instituições religiosas despirem-se de preconceitos. Preconceito está em tudo que é canto, não é verdade, pessoal? Tudo que é canto. Buscando diálogo. Aqui está uma excelente estratégia. Tem algo melhor do que diálogo para chegar a um consenso entre grupos que são opostos? Então vejam que assim, eu não inventei a roda, eu não trouxe uma proposta de intervenção completamente nova. Não, eu fui no óbvio, no básico, no concreto, naquilo que é factível. É o diálogo que vai fazer com que grupos antagônicos se compreendam, se entendam, né? Ou pelo menos minimizem aí o seu conflito. Então cabe a todas essas instituições aqui buscar o diálogo, o entendimento e a inclusão. Olha aqui, palavra de ordem, inclusão social. É necessário ter inclusão. Somente olhando o próximo como semelhante, conseguiremos uma sociedade mais justa e livre desse e de outros preconceitos. Tá? O preconceito existe? Existe. É só esse? Não, existem vários. Olha lá. Então ainda deixo aberto para discussões de outros e outros preconceitos. Tudo bem, pessoal? Eu deveria terminar meu vídeo aqui, mas eu vou fazer a leitura do texto novamente, tá? Foi até bom o primeiro vídeo ter dado errado, porque eu não tinha feito isso. Vou reler esse texto com vocês, prestem atenção, principalmente nesse tanto de coisas que eu fui marcando, tá bom? E em seguida eu encerro. Deixa eu até tirar aqui para não ter confusão na leitura. Ficou bom. Bom, então vamos lá. O reconhecimento da união civil estável entre pessoas do mesmo sexo tem sido alvo de constantes polêmicas na nossa sociedade. Esse é um assunto que envolve diferentes pontos de vista, pois está ligado a crenças e valores tradicionais, como também ao direito de se viver em uma sociedade teoricamente regida pelo livre-arbítrio. De um lado, estão as crenças e os valores tradicionais, muitas vezes ligados a preceitos religiosos. Há quem diga que são ultrapassados, retrógrados e nada contemporâneos. Movidos pela máxima de que Deus criou o homem para a mulher, esse posicionamento conservador, via de regra, sequer considera os argumentos daqueles que reconhecem que pessoas do mesmo sexo têm o direito à união civil estável. Afinal, também cumprem com suas obrigações civis. Por outro lado, a escolha de se viver ou não viver com alguém independe da vontade do Estado. A busca por esse direito nada mais passa do que o reconhecimento cidadão.
Ter o parceiro reconhecido como dependente do imposto de renda ou no plano de saúde são apenas alguns dos exemplos que essa categoria de pessoas reivindica. Não se trata, portanto, de casamento, como os conservadores querem impingir, mas do reconhecimento cidadão. Independentemente do que defende cada um desses grupos antagônicos, fato é que, em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável homoafetiva. Para dirimir o embate em torno do tema, cabe ao poder público, às escolas, às famílias e até mesmo às instituições religiosas despirem-se de preconceitos, buscando diálogo, entendimento e inclusão. Somente olhando o próximo como semelhante, conseguiremos uma sociedade mais justa e livre desse e de outros preconceitos. Bom, meu recado foi esse nessa semana, tá? Essa semana, como vocês viram, muitos cursistas foram excluídos do grupo, então assim, vale a pena aproveitar esse espaço para lembrar que nós temos um acordo, e o acordo era, se ficasse 2 semanas seguidas sem entregar a redação, seria realmente, ia sair, né, do grupo. Então nós esperamos 6 semanas para fazermos isso. Todos que foram excluídos do grupo não entregaram nenhuma redação. Isso é muito ruim, né, pessoal? Porque vocês estão num curso de redação. E se eu estou no curso de redação e não faço redação, o que eu estou fazendo aqui, não é verdade? Então, assim, os casos de plágio, como vocês perceberam pelo tom da conversa que eu tive com vocês essa semana, é muito negativo. Isso depõe muito contra o que se espera do estudante, do que se espera num curso como esse. Eu realmente acho que nessa época aí de pandemia, enfim, todo mundo tem um monte de coisa para fazer e às vezes não dá para fazer a redação mesmo, não tem como entregar, mas vocês têm o canal de comunicação com a gente, então acho que a mão de ninguém vai cair se mandar uma mensagem para a Kailane ou para a Steph, olha, me desculpe, essa semana não tem como entregar a redação. Tudo bem, gente, é compreensivo, ok, mas nós temos aqui uma equipe de avaliadores que está à disposição de vocês. Então é muito ruim quando chega um texto de plágio, estamos perdendo tempo, é um estudante que perde tempo copiando um texto que não é dele, é o avaliador que perde tempo avaliando um texto que não é produção de um cursista, percebem? Então assim, peço a vocês que tentem, vocês que ficaram no curso, que tentem ser sérios com o trabalho, é um trabalho muito sério, tenho recebido muitos retornos positivos e fico muito feliz quando isso acontece, tá? De novo, volto a repetir, é realmente compreensível aqueles alunos que por algum motivo não podem entregar a redação numa semana, né, ou em outra, ou que não podem entregar nenhuma. Tem casos de mães de família com crianças pequenas amamentando, eu fico imaginando a dificuldade que é, mas avisem a gente, nós precisamos saber. Do contrário, nós vamos excluir mesmo, tá? Enfim, tem um monte de gente querendo acesso a esse tipo de curso, o tempo não está fácil, os tempos não estão fáceis para ninguém, então, é muito difícil organizar a logística de um curso como esse, então eu peço para vocês que estão no curso, né, que ficaram aqui, que por favor tentem honrar aí com o compromisso, né, que nós temos. Nós do lado de cá temos um compromisso com vocês e eu espero que vocês também tenham esse compromisso com a gente, certo? Na próxima semana vai um outro esquema de redação, então você já tem em mãos aí um poderosíssimo instrumento de texto. Tentem fazer a redação dessa semana dentro desse esquema para vocês verem como que é bacana e como que a gente começa a se sentir senhor do nosso próprio texto, tá? Na semana que vem eu volto com um novo texto e com um novo esquema para vocês. Um abraço, até breve.